Olá para todos, aqui é o Felipe, né? Hoje eu vou começar uma série de vídeos sobre a virgindade perpétua de Maria, né? Bom, para começar, né, eu vou falar sobre a virgindade antes do parto, mas antes vamos gente entender quando que esse dogma foi proclamado. Bom, o dogma da virgindade perpétua de Maria foi proclamado no ano 649, né? No Sínodo do Latrão, né, que foi presidido pelo Papa São Martinho I, né? O sínodo desse nome, né, Latrão, porque ele foi realizado na Basílica de São João de Latrão, em Roma. É um sínodo, não é ou seja, é um concílio regional. Porque existem os concílios ecumênicos, né, que aqui não tem nada a ver com ecumenismo. O concílio ecumênico é um concílio universal, que é a reunião de todos os bispos da Igreja Católica, incluindo o Papa, né, para poder para discutir as questões da Igreja, né, normalmente questões doutrinárias, e o sínodo, o concílio ecumênico, por ter toda a Igreja representada, né, todos os bispos da Igreja estão ali, as decisões deles são sempre para toda a Igreja. Mas existem os concílios regionais, também chamados de sínodo, né, que foi o caso do sínodo de Latrão, que é um concílio que é uma reunião apenas dos bispos de apenas uma região, né, sei lá, ou seja, um continente, de um país, de uma cidade, uma província, um estado, uma diocese, enfim. Ou seja, o sínodo, o conselho regional, só tem uma parte da igreja representada, né, não tem todos os bispos, então, em regra, o concílio, o sínodo não decide para toda a igreja, mas pode decidir quando for presidido pelo Papa. Um sínodo, um concílio regional, se for presidido pelo Papa, ele pode tomar decisões para toda a igreja. Por quê? Porque o Papa tem autoridade sobre toda a igreja, tem autoridade sobre toda a igreja. Foi o que aconteceu no sínodo de Latrão, em 649. O sínodo foi presidido pelo Papa São Martinho I. E ele fez a definição dogmática da virgindade perpétua de Maria. E quando a gente lê o texto da definição, fica claro que foi uma definição dogmática. Esse caso, especificamente nesse caso, o sínodo teve autoridade ecumênica, autoridade universal para toda a igreja. E tá assim, né? Tá no cânone terceiro do sínodo, da seção 5ª do sínodo de Latrão. Diz assim: se alguém não professa, de acordo com os santos padres, em sentido próprio e verdadeiro, deipra a santa, deipra é mãe de Deus, acho que em latim, né? Deipra a santa, sempre Virgem Imaculada Maria, já que ela, em sentido próprio e verdadeiro, no fim do século, sem sêmen, concebeu do Espírito Santo e sem corrupção, gerou aquele que foi gerado por Deus Pai antes de todos os séculos, Deus Verbo, permanecendo inviolada também depois do parto, a sua virgindade seja condenada. Veja, o sínodo aqui declara: seja condenado aquele que não aceitar a virgindade perpétua de Maria. Seja condenado aqui é a mesma coisa que seja excomungado, né? Normalmente os documentos das definições dos concílios vão trazer, quando definir dogma, vão trazer expressões como seja anátema, seja condenado ou seja excomungado. É tudo a mesma coisa. A pena máxima que o direito canônico aplica é a excomunhão. Quer dizer o seguinte: excomunhão quer dizer o seguinte, que aquele que não aceitar essa verdade não faz parte da comunhão da igreja, ele está traindo a fé. Ou seja, ele está rompendo com a fé, com a igreja, rompendo. Né, eu costumo dizer que a excomunhão é a mãe botando o filho para fora de casa, né? A mãe é a igreja, o filho é o católico, que aprontou, que fez merda, e a casa é a comunhão dos santos. Então a igreja bota o católico para fora da comunhão. A igreja está determinando: você católico que não aceitou essa verdade, tchau, você não faz mais parte da igreja, porque para ser parte da igreja tem que aceitar. Bom, sobre a virgindade antes do parto. Deus, quando ele quis vir ao mundo e se encarnar, ele se encarnou dentro de uma virgem, mas por quê? Nós vamos aqui ler, né, ler aqui no Catecismo da Igreja Católica. Vamos começar nosso estudo pelo Catecismo para ver o que a doutrina, o que a igreja nos ensina acerca desse assunto. E vamos ler aqui no parágrafo, vou achar aqui, 496 e 497. O Catecismo diz assim: desde as primeiras formulações da fé, a Igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento: Jesus foi concebido do Espírito Santo. Os padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade como a nossa. Assim diz Santo Inácio de Antioquia, início do século II. Santo Inácio de Antioquia, para quem não sabe, ele foi discípulo de São João Evangelista. E ele morreu por volta do ano 107 depois de Cristo. Ele foi mártir, foi entregue às feras, morto por não negar a fé em Cristo, né? E ele foi bispo de Antioquia, na Síria.
E ele escreveu na carta aos Esmirniotas, uma carta que ele escreveu para os cristãos da comunidade de Esmirna, que Esmirna é uma cidade que ficava na província da Ásia Menor, que é a atual Turquia. E ele escreveu o seguinte, nos capítulos 1 e 2 dessa carta, aos cristãos de Esmirna. Estais firmemente convencidos acerca de nosso Senhor, que é verdadeiramente da raça de Davi, segundo a carne, filho de Deus, segundo a vontade e poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem. Ele foi verdadeiramente pregado à cruz por nós, na sua carne, sob Pôncio Pilatos. Ele sofreu verdadeiramente assim como ressuscitou verdadeiramente. Agora termina aqui a citação de Santo Inácio. Parágrafo 497. Os relatos evangélicos entendem a conceição virginal como uma obra divina que ultrapassa toda a compreensão e toda a possibilidade humanas. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo, diz o anjo José acerca de Maria, sua esposa, que está citando Mateus 1,20, né? A igreja vê aí o cumprimento da promessa divina dada pelo profeta Isaías. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, Isaías 7,14, segundo a tradução grega de Mateus 1,23. Veja, o catecismo nos diz, né, que os padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade como a nossa. Por quê? Ora, primeiro, se Maria concebeu sendo virgem, então isso já nos garante uma coisa, ela concebeu sem sexo. Se ela concebeu virgem, obviamente ela não teve sexo. E se ela concebeu sem sexo, isso também nos garante uma outra coisa, que ela concebeu sem espermatozoide. Por quê? Ora, hoje existe a inseminação artificial, que é uma prática condenada pela igreja. Né? Ou seja, então hoje até seria possível uma mulher ficar grávida, um espermatozoide foi dar um óvulo sem o sexo. Só que há mais de 2020 anos atrás, no tempo de Jesus, no tempo de Maria, isso era impossível. Não existia inseminação artificial. E era ou seja, uma coisa humanamente impossível. Uma mulher ficar grávida, um espermatozoide fecundar um óvulo, sem ser por meio de uma relação sexual. Então, há 2020 anos atrás, se Maria ficou grávida sem sexo, isso nos garante que ela ficou grávida sem espermatozoide. Ou seja, não foi um homem, um ser humano, que fecundou Jesus no ventre de Maria, que engravidou Maria, digamos assim, né? Ou seja, São José não teve nenhuma participação na concepção de Jesus Cristo. Foi um milagre. Ou seja, verdadeiro milagre, algo que inexplicável, algo humanamente impossível de ser feito. E outra, a concepção, uma coisa é certa, Deus, alguma coisa foi fecundada no ventre de Maria para gerar Jesus, mas essa coisa não foi espermatozoide. E se não foi espermatozoide, o que foi? O Espírito Santo, foi Deus. Ou seja, concepção sem espermatozoide só pode ter sido uma concepção feita por Deus. Um óvulo fecundado sem espermatozoide, só Deus pode fazer. Foi Deus que fecundou esse óvulo. Então isso nos garante que esse filho que Maria teve era o filho de Deus. Por isso que o catecismo também vai dizer que a conceição virginal de Jesus é uma obra divina que ultrapassa toda a compreensão e toda a possibilidade humana. Ultrapassa toda a compreensão, porque é uma coisa que não tem uma explicação natural, não pode ser explicada à luz da razão. Não há uma explicação. E ultrapassa toda a possibilidade humana, porque é humanamente impossível de ser reproduzido. Uma virgem conceber sem espermatozoide, isso é impossível. O ser humano não consegue reproduzir. Né? Isso é um verdadeiro milagre. E cumpre a profecia de Isaías. Diz que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Essa verdade também está clara nas Sagradas Escrituras. Né? Vejamos aqui. Na verdade, a questão da virgindade antes do parto nunca foi um motivo de grandes controvérsias, polêmicas entre os cristãos, mas mesmo assim é bom explicar, né? Está claro, primeiro, o Evangelho de São Mateus, daqui, Bíblia Sagrada, Bíblia de Jerusalém. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. Diz assim: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Antes que coabitassem, ou seja, antes deles morarem juntos na mesma casa. Porque nesse momento, a gente vai ver a seguir nesse texto, que Maria e José ainda não moravam juntos. Então, quando o Mateus diz que foi antes que coabitassem, quer dizer simplesmente isso. Antes deles morarem juntos, debaixo do mesmo teto. E Mateus segue. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele, São José, em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em sua casa a sua mulher. Aqui, ó. Só depois que o anjo aparece para José que Maria recebe, São José recebe Nossa Senhora, recebe Maria em sua casa. Então, quando Maria ficou grávida, ela e José não moravam na mesma casa. Mas não conheceu José, né? São José não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho. E ele chamou com o nome de Jesus. Quando Mateus diz que José não conheceu Maria até o dia que ela deu à luz um filho, ele não está querendo dizer que depois ele a conheceu, né? Já a própria Bíblia de Jerusalém explica. Página 1704. Nota H, referente a Mateus 1,25, diz assim: o texto não considera o período ulterior, ulterior é posterior, o período que vem depois, né? E por si não afirma a virgindade perpétua de Maria, mas o resto do Evangelho, bem como a tradição da igreja supõe. Sobre os irmãos de Jesus, veja, né, confira Mateus 12,46 e as notas correspondentes. Bom, eu vou tratar dos irmãos de Jesus em outros vídeos e, como diz, o resto do Evangelho supõe porque o resto do Evangelho menciona, vai deixar claro que apenas Jesus era filho de Maria. Apenas Jesus é chamado de filho de Maria. Supondo que, dando a entender que Maria não teve mais filho algum, mostrando que Maria não teve mais filho algum, né? E a tradição da igreja. São muitos os documentos da tradição da igreja que atestam a verdade que Maria permaneceu virgem, né? Eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, né? Quando Mateus usa até José não conheceu Maria até que ela deu um filho, a única coisa que ele quer deixar claro, a gente vê pelo contexto, José não teve participação na concepção de Jesus, foi uma concepção miraculosa. A única intenção de Mateus é isso, deixar claro, Jesus Cristo é o Messias. Essa expressão até na Bíblia nem sempre indica uma mudança de situação. Por exemplo, aí em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Será que depois que Jesus voltar no fim dos tempos ele vai abandonar a igreja? É claro que não. Então, até nem sempre indica mudança de condições. A gente tem que olhar o contexto. E o contexto que Mateus usa aqui, em Mateus 1,25, o que eu li aqui, Mateus 1, 18 a 25, é simplesmente isso. Mateus querendo mostrar que Jesus Cristo é o Messias. E ele foi concebido sem participação masculina. São José não participou dessa concepção. A única coisa que Mateus quer deixar claro, nada mais. E até parece que Mateus ia ficar falando do que José e Maria faziam de quatro paredes, né? Agora, outro texto que deixa clara a questão da virgindade de Maria, né? Antes do parto. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. É a passagem da Anunciação, né? No sexto mês depois do quê? Depois da concepção de São João Batista. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse: alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com esta palavra e pôs a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio, e darás um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu filho da velhice. E este é o sexto mês, para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Veja, Lucas faz questão de dizer que Maria era virgem. E depois o anjo anuncia Maria, ela vai ficar grávida, e ela pergunta: mas como se fará isso se eu não conheço o homem? Ela não duvidou das palavras do anjo, ela só não entendeu como isso ia acontecer. E o anjo explica que ela fica grávida pela ação do Espírito Santo. Então Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Concebeu sendo virgem, para que fosse a prova de que o filho que dela nasceu é o Messias, né? E isso, eu vou explicar melhor depois, isso levou a igreja a confessar a verdade da virgindade perpétua de Maria. Porque se aqui a virgindade de Maria
até o par. Aqui é a prova de que Jesus é o Messias. Só que essa prova continuasse existindo para que ninguém pudesse duvidar que Jesus é o Messias. Maria, mantendo-se virgem até o fim da sua vida, ela mantém a prova. A virgindade de Maria, perpétua, seria a prova. Só que eu vou falar disso em outro vídeo, né? Esse aqui eu vou encerrar por agora, né? Se você gostou, peço que dê seu like, compartilhe, se inscreve no canal se você não é inscrito e aperte o sininho de notificações para receber as notificações dos vídeos. E até a próxima.